Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, e estamos começando mais um episódio da nossa resenha semanal sobre o mundo da bola. Esse que vos fala sou eu, Caio Meireles, e eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para a nossa edição de número 29, hein, Lucão? Quase 30 episódios de 3 na Barreira, como vai o senhor? Quem diria? Uma boa noite a todos. Cara, tivemos praticamente 2 títulos essa semana, né? O título da Copa do Brasil, do Flamengo, que a gente vai falar, e pra mim, com o resultado do Internacional hoje, o título do Palmeiras, que já estava mais que garantido, né? Tem uns 4 meses que o Verdão já ganhou esse título, né? Tá só esperando bater o martelo mesmo. Esse peso tem mais peso do que o do menino que foi o sétimo. Pra mim, não sei pra você, pro Souza o e pro Fábio Tá é um Ligado. jogador experiente, né? Vamos lá então. Que bom que você já citou isso, porque eu queria começar este episódio falando de Copa do Brasil, né? Falando do título do Malvadão, 1-1 no tempo normal com o Corinthians, venceu nos pênaltis de virada, inclusive. Quero a sua resenha a respeito desta grande final. Cara, beleza. Teve uma galera do Corinthians, torcedores do Corinthians satisfeitos com a atuação do time. Não é pra menos, eu até concordo. Agora, eu achei, por mais que tenha conseguido um empate, tenha levado pros pênaltis, eu achei muito pouco. Por quê? O primeiro jogo do Corinthians foi uma lástima. Sim. Pelas expectativas que tinha por jogar em casa, a atmosfera que a gente esperava, que a gente está acostumado de ver na Arena Corinthians, não teve. O Corinthians teve sorte de não ter perdido o primeiro jogo. E no segundo jogo, o segundo tempo do Corinthians foi, de fato, o melhor segundo tempo que talvez o time já tenha feito na temporada. Mas eu continuo achando que foi pouco o que era esperado, ainda mais pelo primeiro jogo. Eu achei também que o Flamengo, exemplo do jogo contra o São Paulo, achei o Flamengo em certos pontos parecia cansado, sabe? Principalmente no segundo tempo, tem alguns jogadores que saíram que estavam baleados, que nem o Pedro jogou com caganeira, ainda fez o gol. Queria eu jogar cagado daquele jeito, né? O Arrascaeta tá com pubalgia e ele tá jogando no sacrifício já tem um tempo. É nítido, né? Que ele tá bem abaixo. E é um time envelhecido também. E o Corinthians ainda contou com a participação de um jogador que eu não sei, a torcida ainda idolatra o Roger Guedes, mas eu não entendo muito por quê. Ele é um jogador ok. Ele fez 1 ou 2 gols ali em clássico, mas, cara, os gols que ele perde em momentos decisivos são impressionantes. O gol que ele perdeu embaixo da trave custou e muito pro Corinthians, mas custou muito mesmo. E outro adendo em relação ao Fagner, que é um outro jogador que eu acho que ele já decaiu bastante. Esse ano, para mim, eu acho que foi um dos piores dele na carreira. Questão de idade também, questão de algumas lesões. E não é a primeira vez que ele perde pênalti. E esse pênalti custou muito pro Corinthians. Até porque tava, se eu não me engano, tava 3-1 ali na disputa de pênaltis, né? Então, o Flamengo meio que fez sua parte. O Everton Ribeiro jogou muito. Pra mim foi o melhor jogador do Flamengo. Pra mim também, eu acho que se havia alguma dúvida de que ele iria à Copa, ele cravou a sua permanência ali entre os, acho que são 26 convocados agora à lista oficial, né? Junto com o Pedro também. E eu queria ressaltar o primeiro gol do Flamengo, que foi um puta de um golaço. O tapa do Everton Ribeiro pro Pedro é absurdo. Pô, mas eu achei que o Corinthians saiu grande dessa final, sabe? Chegou muito perto. Saiu. Perto. Até, levou pros pênaltis ele no primeiro. Cara, eu queria ressaltar também a Copa do Brasil do Juliano, que foi pouca coisa também, né? Mesmo vindo do banco, praticamente foi o artilheiro do time na competição. Não é um cara que eu acho que vai ser titular desse time, mesmo assim, mas
fez uma boa atuação nessa Copa do Brasil, foi um dos destaques desse time do Corinthians. Mas eu concordo com esse ponto que você levantou, porque como o Corinthians não tinha conseguido fazer nada no primeiro jogo, a gente esperava um massacre do Flamengo no segundo, e não foi o que aconteceu. Por muitos momentos ali até do segundo tempo, o Corinthians poderia ter saído com a vitória. Então eu concordo contigo, o astral do Corinthians, ele se eleva após essa partida, mesmo sendo vice. Eu queria deixar os parabéns também pro torcedor do Corinthians que ligou o sinalizador no melhor momento do time no jogo, né? Flamengo perdidinho, o cara me liga o sinalizador para o jogo 5 minutos e depois não teve mais futebol. Exato. Essa mula tá de parabéns. Eu não Ainda, consigo entender o que se passa na cabeça dessa galera, pra falar cara, a verdade. detalhe, ainda depois disso, quase que o Flamengo faz o gol ainda com o Cebolinha, num Sim. contra-ataque. Não, é uma anta, entendeu? Ele entende que fazendo isso ele tá prejudicando o time dele, mas paciência. E queria também deixar aqui que o Vitor Pereira foi muito bem nas substituições, matou o Dorival, as mexidas do Vitor Pereira. E o Dorival deu um pouquinho de azar, né? Que ele tira o Pedro, de Arrascaeta e toma o gol. E aí não Sim. tinha mais ninguém ali no ataque pra conseguir dar um certo calor ali no time do Corinthians. Cebolinha, eu acho que o Cebolinha até entrou bem, mas o restante ali não estava muito bem. O Flamengo perdeu muito ali com as alterações que precisou fazer. Perdeu o Thiago Maia. Teve que jogar o Davi Luiz, né? De volante, um certo momento. Ele teve que improvisar o Mateuzinho ali no meio de campo também, que eu acho que o Vidal acabou saindo no decorrer do jogo. Sim. Então foi uma partida bem difícil para o Flamengo, dadas as circunstâncias, né? E tem que ver como o time do Flamengo vai chegar para a final da Libertadores, porque são pelo menos uns 3 ou 4 desfalques aí importantes. E, Lucão, tema polêmico, que rendeu bastante essa semana sobre esse jogo ainda. A sua opinião a respeito do número de influenciadores e blogueiros durante a levantada ali da taça do Flamengo na comemoração? Cara, meio que se tornou uma tendência. Eu acho que eu acho que nos jogos do Flamengo mesmo. Eu já vi, por exemplo, na Libertadores, o Negrete comemorando um gol com o Pedro. Uhum. Cara, o Toguro tá em todos os jogos, tanto Palmeiras, Corinthians, Flamengo. A questão de comemorar ali com o time, eu não sei se eu acho válida, mas isso não é de agora, isso já vem de um tempo. A gente pode lembrar do Fred, né? Fred Desimpedidos, que meio que já participou ali de alguns jogos do Palmeiras, já comemorou alguns lances com o time. Então, meio que tá se tornando tendência. Eu não sei a que ponto que é benéfico. Isso é questão de divulgação, questão de, tipo, atrair novos torcedores, coisa do tipo. Eu não sei até que ponto isso é benéfico. Mas é algo que está se tornando tendência. Eu não concordo na questão de comemorar ali junto com o time. Tipo, por exemplo, ali meio que tem a festa ali, a volta olímpica. Ali eu acho que é mais jogadores, comissão técnica e, tipo, quem faz parte do time mesmo. Agora, meio que, tipo, imprensa, vamos assim dizer, eu não tô muito de acordo. E nítido que incomodou até os jogadores do Flamengo, né? O número de pessoas que realmente não tem. Eu acho horrível, cara, de verdade. Claro, a gente sabe que muitas vezes o próprio clube facilita a entrada dessa galera, tem a própria CBF, o patrocinador ali que coloca esse pessoal, mas dentro de campo, na hora do time levantar a taça, não, cara, não é o momento, entendeu? Aquele momento é de quem faz parte, ponto. Se quer entrar depois pra fazer vídeo, isso, aquilo, legal, acho que acrescenta o espetáculo, mas quando os caras vão levantar a taça, o negócio parecia uma feira. Você não conseguia identificar mais quem era jogador do Flamengo e quem era de fora do clube, entendeu? Exatamente. Aquele vídeo do Felipe Luiz tirando a taça da mão de um cara totalmente aleatório. Meio que tira a graça não que tira a graça, mas deixa meio que desconfortável a festa, né? É que nem, por exemplo, você levantou esse ponto, eu lembrando da situação, acho que 2019, que o Flamengo foi campeão da Liberta e meio que deixaram de destaque uma cena do Gabigol deixando, eu acho que era o governador do Rio de Janeiro, O governador. Isso, no vácuo. Agora tipo, aí o Gabigol foi enaltecido e blá 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 tal. Mas eu imagino se, por exemplo, se o mesmo Gabigol faz isso com
Toguro, tipo, deixa ele no vácuo ou simplesmente ignora a participação dessas pessoas, eu imagino a rajada de comentários negativos que teria referente à atitude dos jogadores, que pra mim é a certa, cara. Pra mim é certa também. O cara não tem que estar ali, entendeu? Ele não tem nada a ver com isso. Tem que esperar ali a hora que, liberar, as coisas ficarem mais de boa, aí entra, cria o seu conteúdo, faz o que tem que fazer. Mas na hora que a galera tá ali pra levantar a taça, acho muito feio. Eu espero que não se repita na final da Libertadores, né? No final da Libertadores não vendeu nem ingresso, não dá nem pra saber se vai ter Olha, influenciador lá, né? exato. Já aproveitando esse gancho, 10 mil ingressos apenas. É uma situação parecida com a da Sul-Americana. E, se eu não me engano, a Conmebol está favorecendo só se os torcedores do Barcelona de Guayaquil, que é o detentor ali do estádio, na compra de um ingresso ganha outro, só que o preço do ingresso ele não É abaixou. muito caro, né? É muito caro e meio que se tornou mais uma vez um fiasco, né? Acho que a única É, realmente. final assim que eu achei que foi bacana mesmo, questão de atmosfera, a de 2019 eu achei bacana mesmo. Que foi em Lima, no Peru, Foi a primeira, não foi? que foi a primeira. Mas a de Montevidéu teve uma participação grande da torcida, mas eu achei o estádio meio, eu acho que não favorecia, sabe? Uhum. Então vamos ver se até Lembrando que se. final única é confirmada até 2026 pela Conmebol. Exato. Então vamos Mas ver como que eles vão fazer, se eles vão adotar uma estratégia melhor ou coisa do ingresso a preços mais acessíveis. Vamos ver, né? burro do jeito que eles são, eu acho muito difícil. Eu acredito que isso vai se repetir nos próximos anos. A não ser que, quem sabe, trazer essas finais para capitais mais acessíveis. Cara, Guayaquil, além de longe, o fato também do continente sul-americano não estar bem financeiramente acaba influenciando, né? O pessoal aí pagando muito caro nos ingressos. E aí daqui do Sim, Brasil é longe pra cacete. É muito complicado. Eles não entendem que aqui não é Europa, né? Uma série de fatores. exatamente. Aí o São Paulo não vai jogar a final de Libertadores tão cedo, então eu caguei para a Conmebol. E parabéns pro Mengão aí, merecido. Parabéns pro Corinthians também, que lutou muito até o final. Pênaltis é loteria e o Mengão se sagrou campeão. O Corinthians ganhou o título, não venceu, mas foi guerreiro. Mas foi guerreiro e parabéns, Fagner. Continua errando pênaltis. Pode falar. O Gilmar São Paulino, do Jardim São Paulo, pergunta pro Alê. O Corinthians jogou de roxo no final de semana. Seria por vergonha de estar na Série B? Vamos seguir então, vamos falar de Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, hein, Lucão? Apenas 5 rodadas para o final do Brasileirão 2022, né? Um brasileiro que vai terminar mais cedo, porque temos Copa do Mundo no finalzinho de novembro. Falaremos sobre isso muito também no 3 na Barreira. E vamos dar o pontapé inicial aqui com Bragantino e Atlético Paranaense, 4-2 pro Braga, 2 gols do Luan Cândido, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do campeonato. Um do Popó, que a gente já comentou aqui, também jogador bem interessante do Bragantino, Sim. e outro do Eric Ramírez. Pro Atlético Paranaense, Vitinho e Vitor Bueno descontaram em 2 golaços. Bragantino respira, hein? Respira muito numa rodada que quem tá lá embaixo também, na maioria dos clubes, pontuou, contra um Atlético Paranaense titular. Resultado meio que surpreendente. É incrível como o Bragantino ele continua oscilando. Para quem pega assim o resultado 4-2, pensa que meio que foi um jogo garantido. Teoricamente era para ser, mas o Bragantino abriu 3-0, conseguiu tomar 2 gols ali num intervalo de 5, 7 minutos, se eu não me engano, e quase que ia complicando uma partida que já estava teoricamente ganha. Conseguiu matar o jogo ali no finalzinho. Se eu não me engano, no final que foi o gol do Eric Ramírez, né? Bragantino, como você disse, respira. O Atlético Paranaense como a gente já havia dizendo, tá focando na Libertadores. Beleza, uma vitória hoje não, ontem, perdão, meio que levantaria um pouco a sal do time, mas eu acho que mesmo com a derrota isso não vai afetar o time a ponto de tipo já entrar meio que cabisbaixo ou coisa do tipo com os Flamengo. O Bragantino, você falou do Luan Cândido, eu acho que é um dos jogadores junto com o Arthur que não fica pro ano que vem. Ainda mais por causa do jogo de segunda-feira contra o Santos, né? Que ele saiu Bem lembrado.
Bem pistola, eu acho que ele mostrou o dedo pra torcida, coisa do tipo. Mostrou os dois, não foi só um. Cara, o último cara que fez isso que eu me lembro foi o Fabrício, né? E agora ninguém sabe onde que esse cara foi parar. A última vez que eu vi jogar, ele estava na Portuguesa, jogando a Série D. Mas eu acho que o Luan Cândido, pelo futebol que ele apresenta, não vai ter o mesmo destino, né? Eu espero que Não, não. também acho que não. Ele tem mercado, é bom de bola o Luan Cândido, principalmente E, atacando. e só rapidinho, esse jogo de segunda-feira também, puta merda, viu, cara? Cara, difícil assistir em 90 minutos desse futebol. Muito difícil. Muito difícil. Quando o Camacho faz gol, você vê o nível da partida. Porra, e o lance do pênalti lá do Sandri, cara? Nossa, cara, esse é o futebol brasileiro. O juiz deu as costas pro negócio e ele sai sem avisar. Ele Mano, simplesmente sai e vai no VAR. Fala, foda-se, é isso aí, eu vou lá no VAR. Tanto que o goleiro pula, o batedor cobra, pra depois ele anular o pênalti. Outra coisa que me surpreendeu. Eu achei que o Marcos Leonardo tinha acabado a temporada pra ele, no momento que ele saiu machucado, porque foi feio o movimento do tornozelo. Foi, E cara. jogou esse final de semana contra o Corinthians. Jogou, Tá bem, né? Ainda bem. Não jogou muito bem, mas jogou. É dos males o menor, né? Exato, eu achei que tinha machucado feio. Então o Braga foi a 41, dá uma respirada, né? Pelo menos ali para a meta de 44 pontos para fugir do rebaixamento. Ainda pode sonhar com o Libertadores? Pode, mas acho difícil porque a galera lá em cima já deu uma certa deslanchada. E o Atlético Paranaense estacionou ali, deve estar umas 30 rodadas na sexta posição. 4-2 pro Bragantino, que tava precisando demais desses 3 pontinhos. É foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. O que você vê? Eu sou o quê que você falou que eu sou? Foda, você é o rei, tem que respeitar. Não, então eu não quero ser esse. Lucão, manda boa. Quinta-feira tivemos São Paulo e Curitiba no Morumbi. São Paulo 3-1. Feio também, hein? Mais uma partida. Que, cara, não dá mais pra esperar partidas empolgantes envolvendo São Paulo. Ainda mais que não tem mais praticamente nada pra disputar. Tem a vaga da Libertadores e blá blá blá, mas não é aquela coisa que, empolga os torcedores. São Paulo fez a sua parte, né? Ganhou de 3-1. Poderia ter feito mais, por mais que o jogo tenha sido bem monótono. Queria destacar o segundo gol de São Paulo, o golaço do Caleri pela jogada do Patrick, e o Coritiba se complicando, né? Porque os times que estão atrás do Coritiba também não fizeram sua parte, mas o Coritiba se complicou, era um jogo muito difícil, ainda mais fora de casa, o Coritiba não ganha fora de casa, então o time continua se complicando. Vamos falar também daqui a pouco do jogo de hoje, o Coritiba empatou, e pro São Paulo continuar ganhando esses jogos que meio que são favoráveis a ele, para ver se ainda consegue conquistar ali uma posição melhor para... Eu não sei se vaga direta na Libertadores é possível ainda, mas pelo menos uma pré dá para garantir. É aquilo que a gente conversou. A sequência do São Paulo, ela é muito favorável. E dos 9, pelo menos dos últimos 3 jogos, né? A gente tava falando de... Eu já esqueci o primeiro. Não foi Palmeiras. Esqueci agora. Coritiba, Juventude, que jogou, né? E tem o Atlético Goianiense. São 9 pontos. São Paulo já conquistou 6 desses 9. Para mim, se vencer o Atlético Goianiense na próxima rodada e futuramente vencer o Atlético Mineiro no Morumbi, acho que o São Paulo vai direto para Libertadores. Mas não dá para confiar nesse time, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. E a gente falou de Santos e Bragantino, que foi horroroso, mas o Santos venceu por 2-0. A gente tinha falado que empatar esse jogo, não era? Exato. Nós dois erramos. Inclusive, no final que a gente vai continuar com os palpites, eu consegui, vendo aqui os resultados, ainda falta o jogo do Fortaleza, consegui diminuir a vantagem para 3, hein? Tá só 3 jogos na frente, eu fiquei até surpreso. Só falta eu entregar no final, tomara que Deus não queira. Tomara. Para que o São É uma Paulo história um desse... pouco mal contada, né, Emílio? Parece você dizer que ele forjou, falsificou. Então ele tem que ir preso, né? Ele foi afastado. Aí nesse terreno eu não entro. Falando em entregada, quem tá entregando também é o América Mineiro, né? De novo jogando Independência, inclusive, o América, sei lá, acho que o América jogou os últimos 10 jogos no Independência, não viu o América jogar fora de casa. 2-1 para os reservas do Flamengo. Matheus França e Cebolinha marcaram, o Everaldo descontou pro América. E, cara, eu peguei um dado aqui interessante sobre o Flamengo a respeito do segundo turno. O Flamengo jogou o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro com o time reserva, né? Devido às Copas. E o Flamengo conquistou 40 pontos no segundo turno jogando com o time reserva, cara.
É absurdo. Era impressionante a qualidade desse elenco. E impressionante também como esse fato que você falou do América, parece que ele só joga em casa. E perde, né? E perde. O time não consegue ganhar dentro de casa. Teve o lance do gol do América também. Eu queria meio que discutir ele, porque tem ali a bola bate no braço ali do Wellington Paulista. Tem a questão de, tipo, ser muito em cima ali, não tinha tempo de reagir nem nada. Mas se eu não me engano, na regra, se a bola bate no braço de quem tá atacando, é falta. E, tipo, a jogada seguiu e foi gol do Everaldo. Então, aquela questão do critério do que é permitido e o que não é permitido, ainda fica vago para todo mundo. A gente não sabe o que é certo e o que é errado agora, porque cada hora é um critério diferente, que nem teve, a gente vai falar de Santos e Corinthians também. Teve um lance do Yuri Alberto que ele ganha o segundo amarelo, um lance que ele vai disputar, a bola tá vindo, ele olha o zagueiro do Santos chegando, ele vai proteger e abre o braço. Ele vê onde que o zagueiro do Santos tá, ele abre o braço e é amarelo. Tipo, não chega a ser uma cotovelada. No jogo do América, o Aloysio, ele tem um Nossa, lance. tinha esquecido desse lance. Tem um lance parecido, porém, na minha concepção, o Aloysio ele dá uma cotovelada no jogador do Flamengo. Sim, porque ele olha antes. Ele olha e ele deixa literalmente, ele dá a cotovelada. Então, essa questão de critério é muito confusa, tanto para quem tipo tá começando, não acompanha tanto, quanto até para especialistas mesmo. Você vira e mexe, você vê a central do apito discordando. Não que a central do apito seja lá essas coisas, mas você vê muita discordância entre as partes, sabe? Até a central do apito recomendou por expulsão nesse lance do Aloysio, porque foi na cara dura que ele deu a cotovelada. Na cara dura, e eu acho que ele tomou só amarelo. Ele por tomou esse só lance. amarelo, foi só amarelo mesmo. Acho que, Foi se eu não me absurdo. engano, não teve nem revisão. O VAR não chega nem a chamar. O VAR não chamou. Só chama para errar, né? O VAR não chama para acertar. Eu vou até pegar aqui o nome do árbitro da Eu partida. lembro que eu acho que era o Vin Diesel. Jean-Pierre Gonçalves Lima, ele mesmo, fraco também, né? É, Não tão fraco como alguns por aí, mas ele é bem fraco também. ele oscila bastante. E o pessoal do VAR também é um lixo, né? Mas parabéns pro Ok. Flamengo aí, mais uma vitória. No último jogo antes da grande final da Libertadores, né? Contra o Atlético Paranaense, no sábado que vem. Poupou praticamente todos os seus jogadores, nem o Santos jogou, né? Não, e o Hugo foi bem até. Ele fez uma baita de uma defesa ali no segundo Né? tempo. Você não achou, não? O quê? Que o Hugo falhou no gol do América? Cara, Ele meio que vira a cara. cara, não sei, eu acho que ali, tipo, é porque tava muito em cima também. Teve um lance depois do gol que ele meio que ele dá uma certa entregada, mas eu não achei que tipo ele falhou não, porque eu achei que tava muito em cima dele. Uhum. Mas tá aí, Flamengo, terceiro colocado, 58 pontos. O América Mineiro, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, tá ali estacionado com 45. O América tinha uma vaga praticamente garantida na pré-Libertadores, se continuasse no ritmo que vinha no campeonato. E agora já vinha embolar tudo, talvez até acabe ficando sem essa vaga na pré. Vamos ver se o Coelhão consegue reagir. O América aqui na próxima rodada tem jogo contra o Goiás fora de casa, confronto direto também. Nesse sonho aí a respeito da Libertadores. Quais seriam os erros de minha parte, por exemplo? Devolve o microfone para ele, por favor. Quais seriam, por exemplo? Organização tática, defesa, ataque, lateral. Eu que lhe faço a pergunta. Pô, eu acho que você tem tudo para ser um bom treinador. Também no sábado, no mesmo horário, na verdade, tivemos Santos e Corinthians. Coringão aí na ressaca após Copa do Brasil. Venceu o Santos por 1-0, gol do Roger Guedes. E, novamente, a gente vai ter que falar da arbitragem, né? Parabéns ao senhor Flávio Rodrigues de Souza, que prejudicou o Santos de uma forma absurda, cara. A expulsão ali cara, é ridícula, cara. É absurda. Ele não toca no Cássio. É muito ridícula. E A do Yuri Alberto não, porque o Yuri Alberto ele suplicou para ser expulso. Então, pra mim, era pra ele ter sido expulso no primeiro lance que ele toma cartão. Sim, Ele dá, perfeito. literalmente, ele dá uma tesoura no jogador do
do Santos. Mas foi expulso depois, meio que tardou a ser expulso, mas houve a expulsão dele. A expulsão do jogador do Santos também, eu concordo, para mim foi injusto também. E um jogo que eu achei bem morno. O Santos, cara, é impressionante como o Santos ele desperdiça muita chance, né? Muita chance. É um time que cria, só que eu não toma as melhores decisões e isso faz com que o time oscile como a gente vem vendo. Ganhou do Bragantino na segunda, aí um jogo em casa contra o Corinthians que jogou no meio de semana, teve uma partida muito difícil, né, muito desgastante, e o time, para mim, ficou um pouco. Deixou muito a desejar, no caso. Né? Foi uma partida muito morna. E também essa questão da expulsão do Lucas Barbosa é que ele é expulso no melhor momento do Santos no jogo, quando o Santos tinha uma a mais e o Corinthians estava perdido. Aí o Flávio Rodrigues expulsa, lembrando que, como foi cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir. Se perdão, como foi amarelo seguido de vermelho, ele não pode interferir, só se fosse um vermelho direto. Então, nesse caso, o VAR não teve culpa, só o Flávio Rodrigues de Souza e o Bandeira, né, que estava de frente pro lance e não viu, não sei para onde ele estava olhando. E aí igualou de novo pro Corinthians, o Vitor Pereira novamente mexeu bem, o Corinthians foi lá e fez gol. Você achou falha do João Paulo? Não, achei que tava muito em cima dele. Acho que é difícil fechar o ângulo naquela... Quer dizer, ele tomou debaixo das pernas, né? Mas acho difícil fechar o ângulo daquela distância e na velocidade que o Roger Guedes veio. Tanto que o Roger Guedes não tira do João Paulo, ele bate em cima dele. Exato. O que eu achei estranho foi a velocidade que o Roger Guedes imprimiu ali, porque se meio que você para pra pensar, em boa parte desses lances, você não vê o jogador indo em diagonal na entrada entrando na área, assim. Geralmente você vê o jogador indo até a linha de fundo e cruzando pra alguma área. Mas ele foi bem inteligente, bem rápido no caso. E me surpreendeu, porque ele já tava morto ali, porque ele tava correndo sozinho no ataque. Exatamente. E foi o destaque ali pro Corinthians, né? E na saída do vestiário foi chamado, na saída do campo foi chamado de calvo ainda. Levou difícil. Na boa, né? Levou na esportiva. Tinha que levar mesmo, porque é só a realidade de muitos, né? E o Santos, cara, prejudicado, poderia ter vencido o jogo, porque o momento do Santos era muito bom, o Corinthians estava bambo ali nas cordas, mas novamente a arbitragem brasileira prejudicando. Claro, dessa vez foi o Santos, amanhã pode ser o Corinthians, depois o Palmeiras, o São Paulo, vai ser prejudicado, assim como todo mundo vai ser beneficiado. Vitória que deu um gás a mais pro Corinthians ali voltar ao G4, chegou a 57 pontos, e o Santos acabou estacionando na 12ª colocação, 43. Santos que, lembrando, segue sem treinador, né? A expectativa é que tenha um treinador somente pro ano que vem, para pegar o time ali na pré-temporada, enquanto isso vai ali com o interino que é da base, que até que vem fazendo um trabalho legal. Acho que se tivesse ido com ele primeiro do que cometido o erro de trazer o Lisca, provavelmente o Santos estaria numa posição melhor na tabela, mas a diretoria errou feio ali no Lisca e ainda tá na briga. O Santos ainda consegue, tá muito embolado essa briga ali pelo G8. Pra mim, inclusive, é o melhor do campeonato no momento, né? Porque não tem mais briga pelo título. O Z4 ali tá meio que definido, mas essa briga aí pela pré-Libertadores tá valendo a pena. Tá bonito periquitinho. Dá pra falar? Você quer pegar o cavaco pra falar pra ele? Você quer que eu pegue o cavaco? Pega o cavaco nova versão, hein? Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Ô, gente, você não fica bravo com isso? Falei em Lisca, já vamos direto então pra Palmeiras 3, Avaí 0. Scarpa, Dudu e Vanderlan marcaram pro Verdão. O Avaí, que o Juventude hoje foi rebaixado, né? E o Avaí já é o segundo rebaixado, Lucão. O Palmeiras abriu o placar logo no começo do jogo ali no lance de pênalti, foi pênalti, muito claro. Palmeiras merecia ter feito mais. Sim. Se não fosse o Vladimir, eu acho que teria sido 6-7-0. O Avaí teve, acho que um lance só o jogo inteiro, com uma bola na trave ali no erro da zaga do Palmeiras. Fora isso, pouco fez, que é padrão dos times comandados pelo Lisca. Tivemos mais uma vez o Henrique entrando, não conseguiu fazer o gol, mas deu a primeira assistência ali no último gol do Palmeiras, gol marcado pelo Vanderlan, que também é um bom jogador. E, lateral esquerdo, né? Bom esse
esse moleque é bom de Isso. bola. E, cara, eu meio que eu vou levantar um ponto sobre o Endrick, questão de comparação, mas tipo, não é uma comparação para meio que criar uma alta expectativa ou coisa do tipo, mas é meio que o que eu percebi. Cara, você já deve ter visto o Haaland jogar, né? Isso é uma pergunta meio idiota, mas é só para criar Gosto bastante. um certo contexto. Ah, você concorda comigo que em questão física, em questão de posicionamento, não é um estilo tipo um pouco parecido do Endrick? Isso eu tô falando de jogadores que jogam hoje, atualmente, porque eu acho que o Endrick, para mim, na questão de força, de explosão, até de posicionamento, ele é muito parecido com o que foi o Adriano, mas hoje, questão de posicionamento, finalização, dessa explosão, ele é muito parecido com o futebol que o Haaland demonstra. Eu achei que você ia comparar com o Rony. Não, cara, o Rony é muito acima dos mortais. Inclusive, Realmente. o passe que ele deu pro gol do Dudu também, que a zaga tava toda escancarada, mas foi Eu um ia puta falar de que um o gol do passe. Dudu é pornográfico, mas não sei se dá pra colocar isso contra a zaga do Avaí. Ah, não, dá sim, cara. A jogada dele é muito bonita, né? Porque Realmente. ele pedala pra cima do zagueiro e no que ele tira, ele já percebe que o outro tá vindo, ele dá mais uma ameaçada. Ele podia muito bem ter Come estado em ali, né? cima do goleiro, né? Mas ele fez o certo e fez o gol. Palmeiras que não sofreu. Foi jogo treino, né? Abriu o placar muito cedo também, isso acaba influenciando demais. Avaí, como eu comentei, já rebaixado. O Palmeiras só tá contando os dias para levantar a taça, até porque são 10 pontos de diferença pro Internacional. A gente tem 15 a serem disputados, então não vejo como o Inter tirar. Acho que o Inter não tira nem 5 desses 10 pontos, para falar a verdade. Acho que é essa gordurinha aí que vai acontecer até o final. Tem muito o que falar desse trabalho do Abel Ferreira, né? O E, time cara, ladrou de braçado o campeonato todo. exatamente. Outro ponto que eu queria ressaltar, você viu o que o Lisca falou no pós-jogo ali? Não, mas deve ter sido merda, né? Porque ele só fala merda. Porque ele falou que, tipo, não é hora de meio que de apontar culpado, só que depois ele fala que o time já estava assim bem antes dele chegar. Então, ele não quis apontar culpado, mas ele também não quis falar que a culpa era dele. Tipo, ele quis se ausentar da culpa. Mas Olha, eu acho que o time do Barroca não era pior que o time do Lisca. não. É que o time do Avaí sempre. O Avaí não tem elenco, é um time bem limitado. Mas eu acho que com o Barroca ele chegava a jogar alguma coisa, né? Com o Lisca o time não produz absolutamente nada. É um time apático, é horroroso ver o Avaí jogar. Sim, realmente. Eu ainda acredito que se o Barroca fosse mantido, tinha esperança, porque o Avaí conquistava uns pontinhos interessantes jogando dentro de casa. Mas com o Lisca, gente, você não pode esperar nada de um clube de futebol. Verdão, 71 pontos. Avaí, 28 pontos. Avaí não tá rebaixado matematicamente, mas eu estou cravando aqui porque não vai salvar, né? Não tem como. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. E para fechar o primeiro bloco, tivemos o clássico vovô lá no Rio de Janeiro. Fluminense 2, Botafogo 2. Jefinho e Eduardo fizeram pro Fogão, inclusive que abriu 2-0, até que no final o Patrick de Paula fez um pênalti imbecil que colocou o Fluminense no jogo convertido pelo Ganso. E no final, Matheus Martins foi lá buscar. E aí queria te perguntar, Lucão, estamos presenciando o desgaste do dinizismo? Ou não? Cara, eu volto a repetir. Fluminense e São Paulo tomam gols que não dá pra se explicar. O primeiro gol que o Fluminense toma ali do Eduardo, cara, é muito estranho, porque, tipo, eu não lembro quem chuta a bola pra área, mas é, tipo, um lance totalmente despretensioso. O Fluminense vinha jogando melhor, que é o que se espera. Aí tomou esse gol aí no segundo tempo com o Jefinho que, cara, mais uma partida sensacional dele, fez o gol. Eu não sei se foi o primeiro gol dele, mas eu acho que é a primeira vez que eu vi ele marcando com a camisa do Botafogo. Eu acho que é o segundo dele no Brasileiro. Como você ressaltou, o Fluminense teve uma sobrevida ali
com um pênalti imbecil do Patrick de Paulo, que não deve ficar no Botafogo no ano que vem. Como que faz, Lucas? É a contratação mais cara da história do clube. Mas ele provavelmente ele vai ser emprestado ou o Textor tem um plano, Caio. Aguarde e verá. Assim O como problema o Jefinho também não fica ano que vem, tá? Eu acho que o Botafogo compra o Jefinho e talvez em 2024 ele saia. Porque quem vai querer assumir essa bomba que é o Patrick de Paula? Lá fora ele consegue alguma coisa, eu acho. Eu tava pensando nisso. Eu acho que ele consegue negociar com algum clube europeu. Eu não tenho plena certeza, mas eu acho que ele consegue negociar. Matheus Martins, que fez o segundo gol, né? Uhum. Cara, ele entrou, ele literalmente ele mudou o jogo pro Fluminense. Se eu não me engano, ele que sofre o pênalti. Cara, a jogada que ele faz ali na lateral é meio. Eu não sei se é muito mérito dele ou demérito dos jogadores do Botafogo, porque se eu não me engano, tinham 3 caras em volta dele. Ele consegue passar ali e entra na área e sofre o pênalti imbecil. E depois ali, mais eu acho que os 40 do segundo tempo, o Fluminense chega em empate com um gol dele, um gol meio chorado, né? Porque a bola é cruzada, se eu não me engano, pelo Samuel Xavier. O Cano domina no que ele vai chutar, a zaga tira, aí logo em seguida a bola. Chutam de novo, a bola rebate, aí vai para o Matheus Martins e ele marca o gol. Um jogo muito bom, inclusive. Mais um resultado que eu acertei ali, junto com o do Bragantino. Fiquei surpreso com isso. E essa questão do desgaste, até por não ter nada mais a disputar o Fluminense, eu acredito que seja normal. Mas é perigoso, porque o Fluminense tem alguns jogos meio que difíceis e ainda com possíveis concorrentes diretos ali à vaga, que nem, por exemplo, vai pegar o São Paulo no Maracanã. Não sei como é que vai estar o São Paulo nesse momento que terá o duelo. Então tem um certo desgaste, mas eu acho que tanto por não ter mais nada a se disputar, do que, tipo, sei lá, elenco é limitado ou alguma crise interna. Eu acho que é mais por não ter uma ambição maior. Engraçado também que o Fluminense, enquanto estava jogando a Copa do Brasil, rendeu mais o Campeonato Brasileiro do que quando ficou só com o Brasileirão para disputar, né? Assim, é estranho. Eu acho que talvez a tônica dos trabalhos do Diniz é essa questão da ambição também. Porque, por exemplo, com o São Paulo, por mais que o São Paulo, quando ele tenha sido eliminado, ele era líder do campeonato, mas o golpe parece que foi muito grande. E foi na mesma fase, né? Que o Fluminense acabou perdendo, que foi na semifinal ali. Sim, e chegou perto, né? Tomou uns gols ali do Corinthians que acabaram custando caro pro time do Flusão. Botafogo que jogando fora de casa é isso, né? Entrega muito mais do que jogando no Engenhão. O Flu chegou, cara, a flertar com uma derrota ali que seria bem constrangedora e que pro Botafogo, se vence, ia pras cabeças, né? Acabou ficando ruim pros dois, um empate, na verdade. Porque o Botafogo estacionou ali com 44, viu o São Paulo, por exemplo, abrir 3 de vantagem, e amanhã tem Fortaleza e Atlético Mineiro, né? Que é um confronto direto também. Qualquer um dos dois que vencer também abre vantagem para cima do Botafogo. E o Fluminense está ali, 55 pontos na 5ª colocação. Acho que vai terminar o campeonato nessa posição. Acredito que não perca. Se perder também vai ser um vexame absurdo pro trabalho do Diniz. Polêmica! Vamos lá, mais um momento fofoca. Acho que hoje vai ser um dos poucos episódios que a gente não vai falar do caso Militão e ex-mulher, apesar de eu ter visto memes muito bons referente, mas hoje não tem. Referente ao que aconteceu na semana envolvendo o Corinthians, né? O Corinthians que essa semana, tanto para o Corinthians quanto para alguns torcedores ali, personalidades que torcem pro Corinthians, foi bem puxado, né? O Corinthians perdeu a Copa do Brasil, se eu não me engano o Corinthians feminino perdeu pro Boca na Libertadores, tivemos o Charles do Bronx perdendo o cinturão também, ele que é corintiano assumido, e tomou uma surra. Doeu. Mas foi muito merecido a vitória do Russo, infelizmente. E outra coisa 2 pontos que também foram destaques referente ao Corinthians, o history do Willian, logo após a derrota do Corinthians, com uma imagem com os dizeres aqui é Flamengo, ou isto é Flamengo, não lembro muito bem.
Ele apagou depois? Cara, eu não lembro se ele apagou. Eu só lembro da frase que era não apoio a torcida que ameaça a minha família. Mas... Cara, ele saiu muito mordido. Tem suas razões, né? Tem seus motivos. Sim, sim. O outro assunto que é referente ao Corinthians é o que disse o comentário da Renata Funk. Eu não achei infeliz, até pelo público, o público do programa dela. Eu achei desgraçado esse comentário dela. Cara, o público do programa dela é o público que curte esse negócio. Então, Não só o público, né? Outros comentaristas que ali estão também. Então, exatamente. Para quem tá meio por fora, o Chico Garcia, que trabalha no Jogo Aberto, que é companheiro da Renata Fã, a Renata Fã, tipo, no dia seguinte, após a final da Copa do Brasil, falou que o Chico, que se assumiu corintiano, segundo ela, para agradar a mulher, não tem cara de corintiano, porque ser corintiano é coisa de maloqueiro. Eu acho que, tipo, se fosse um mundo sem Twitter, talvez isso passaria batido até pelo próprio Corinthians. Mas o Corinthians soltou uma nota de repúdio referente à fala da apresentadora, que já se desculpou, só que levantaram. Se desculpou naquelas, né? É, Ela jogou pro público, ó, vocês que me entenderam errado. Como diria Mano Brown, né? Depois que inventaram a desculpa, nunca mais ninguém morreu. então, aproveitando esse gancho do vocês que me entenderam errado, tem uma imagem aqui que eu separei, que é a nota de repúdio do Corinthians, e foi levantado também um print que é até uma música do Corinthians, se eu não me engano. Corintiano, maloqueiro e sofredor. Mas aí é a própria torcida falando. Então, Eu acho que, cara, o problema da fala da Renata Fã não é nem ela ter chamado de maloqueiro, entendeu? Eu acho que é a mais o entonação, né? contexto, que ela deixa bem claro. Você é um cara estudado, não tem perfil de torcedor corintiano. Exato. O contexto é igual, tipo, da questão do Flamengo lá, dos mulambo e coisa do tipo, né? Exatamente. Como você disse, como eu disse e você ressaltou, ela se desculpou, mas tipo, não foi aquela nota de desculpas, né? E meio que morreu aí. Foi o mais leve. Totalmente protocolar a fala dela. Não é a primeira que a Renata Fã dá dessas também. Exato. Mas, Aí cara, foi o que você comentou. É muito de quem acompanha o programa e de quem também faz o programa. Sim, tipo, por isso não teve, eu acho que a repercussão que talvez era esperado se fosse num outro programa, se fosse num outro ambiente, no caso, né? E para encerrar o momento fofoca, você lembra do Icardi, né? Infelizmente. Agora ele tá no Galatasaray, ele não está mais casado com a Wanda, que era ex-mulher do seu ex-amigo Maxi Lopes. O Icardi, eu acho que deu um sumiço e voltou para Argentina. Por quê? Ele tá separado da mulher, não é mais mulher dele, só que a ex-esposa do Icardi participou de uma gravação de um clipe, um cantor de aparência muito duvidosa. E no clipe aparece ela e o cantor se beijando. E aparece ele com o Jaco do Palmeiras, né? Esse clipe é Exato. Esse clipe é totalmente aleatório. E segundo a mídia, né, os veículos, o Icardi ele teria dado um sumiço voltado para a Argentina para cobrar a ex-esposa. Eu acho que a gota d'água. Um relacionamento que sempre foi bem conturbado, né? Eu quero que os dois se fodam, pra ser bem sincero. Que isso. Pelo feito contra o Maxi Lopes. Não tá passando pano isso. não, Lupão, entendeu? Eu quero que os dois vão pro inferno. Tem mais Eles alguma se coisa? merecem, eles se merecem. Esses dois se merecem. Tem mais alguma coisa a falar? Desse casal, não. Então eu encerro por aqui um momento fofoca. Voltamos na semana que vem com mais fofocas ou atualizações sobre a ex-mulher do Militão. Tomara que volte, porque dela eu gosto de falar, entendeu? Essa mulher do Icardi e o Icardi, pra mim, que casal porco. São personalidades detestáveis. Mas não, enfim, O que dá pra falar aí? O que foi? O que dá pra falar? O que foi? O que dá pra falar? Perdemos o jogo. Aonde? Tu não viu o jogo? Aonde perdimos? O que foi na hora da cobrança ali que você errou ali? Não, sim.
Erra quem bate, né? Vamos de mundo da bola, futebol internacional. Ontem tivemos Chelsea e United, Jogo 1 a bom, 1. jogo bom. Jogo bom. Eu esperava mais, talvez Do não do Chelsea. Chelsea, que o Chelsea, pelo que eu percebi, ele vai ser isso. E eu queria ressaltar como é ruim o Aubameyang, como ele me irrita, é Duro, impressionante. né? A cintura de gesso. O cara não consegue dominar uma bola, é incrível. Ontem caiu meio que não a invencibilidade, né? Mas o Chelsea, se eu não me engano, tava assim, era 10 horas sem tomar gol. Tomou no último lance do jogo o gol do Casemiro, o primeiro gol dele com a camisa do United. E o United que vem melhorando ali as suas atuações, ganhou do Tottenham no meio de semana, jogou bem ontem contra o Chelsea, não conseguiu o resultado. O resultado ali que meio que é ruim para os dois, né? Na briga pelo CR7 título. afastado, né? Esse daí eu acho que em janeiro ele tá fora do time. Provável. O Ten Hag, ele teve um caso parecido envolvendo o Ten Hag no Ajax. O Younes, eu não sei nem onde que esse cara tá mais. Ele era meio com a promessa do Ajax, coisa do tipo, jogava bem. Ele teve a mesma atitude do United e ele não jogou mais durante a temporada inteira em questão. O Cristiano tem a questão da idade e tem a questão do ego dele. E eu meio que até entendo, por ser um dos melhores jogadores da história e voltar para o United, querer fazer alguma coisa, mas aquela questão de entender a idade também, os Sem limites do próprio pré-temporada, né? corpo. Tem esse detalhe também. Não Sim. fez pré-temporada por escolha do próprio CR7, deixando isso claro. Então, eu acho que ele, tipo, por não ter o United não pegar a vaga na Champions, ele meio que largou de mão também. Então, ele Ou vem, foda-se, né? sempre teve especulação desde da questão da pré-temporada, aí vira e mexe, ele ou não quer entrar, ou ele vira assim, tipo, o jogo tá faltando 5, 10 minutos, ele vira as costas e vai pro vestiário. São essas atitudes que vão minando o relacionamento dele com o Ten Hag e até com o elenco, né? Então, eu acho que em janeiro ele cai fora. Não vejo ele jogando mais com a camisa do United, até devido ao histórico, né? E o time, sem ele, vem jogando bem. Não vem jogando mal. Melhorou bastante. Melhorou muito com a chegada do Antony. O Casemiro, ele demorou ali para pegar ritmo, mas agora ele tá voltando. Acho Tem que que o jogar, United, né? Você contratar o Casemiro pra deixar no banco, acho que o United só não ganhou ontem porque entrou o McTominay, né? porque o McTominay é um animal, né? Um Faz tempo que jogador. ele não fazia a bosta. Nossa, que jogador burro, cara. E a gente tinha falado do Vitor Pereira mexer bem. O Graham Potter nesse jogo do Chelsea. Cara, ele fez pra mim, ele já começa errado em jogar com o Cucurella e o Chilwell, os dois do mesmo lado e o Cucurella de terceiro zagueiro. Pra mim, ele já erra aí. Só que ele acertou. O Chelsea, antes da entrada do Kovacic, com a entrada do Kovacic é totalmente diferente. O Kovacic Depois, saiu pelado, né? eu queria entender o porquê ainda, mas não consegui achar motivos plausíveis. Gostou do que viu do Kovacic? Confesso que não. Tá. Confesso que não me agradou. Você tem algo a ressaltar sobre? Não. Achei um físico ok. Então, tá ok. Voltando. A entrada dele mexeu com a cara do Chelsea ali, e o Chelsea, a partir da entrada dele, foi muito melhor no jogo. Como eu disse, resultado não é muito bom para os dois, até porque o City ganhou. Adivinha quem marcou, Caio? Se não é o Haaland, né? Ele mesmo marcou 2 gols. O primeiro, cara, a força física dele é impressionante. O goleiro do Brighton falha, a bola meio que sobra para ele, o zagueiro, ele parece que é eu jogando com as criancinhas aqui do prédio para ver quem fica com a quadra para eu poder jogar basquete. Não tem comparação, ele tá à frente de muita gente ali da própria Premier League, em questão física. Marcou os 2 gols, aí teve o gol do De Bruyne e teve o Brighton descontando ali, se eu não me engano, eu acho que foi com o Gross. E um negócio que eu vi,
que tem o Haaland. Se o Haaland não tivesse né, na Premier League hoje, teríamos Kane com 9 gols, 9 não, 10 que ele fez hoje, Mitrovic com 9, eu acho que tem dois jogadores com 8, eu acho que até o Gabriel Jesus está nessa disputa por artilharia. Só que o Haaland tá com 17 gols. Surreal. É surreal, cara. Cara, E eu acho que ele, pra você ter ideia, o artilheiro do campeonato passado, se eu não me engano foi o Son, ele encerrou com 23, 25 gols. Foi o som. Um gol a mais que o Salah. Hoje o Haaland tá com 17 e não acabou nem o primeiro turno do campeonato inglês. Então é capaz de ele terminar ali com 30, 40 gols se mantiver nesse ritmo. Aí tivemos o Liverpool perdendo pro Nottingham Forest, lanterna do campeonato inglês, por 1-0. Tivemos mais uma derrota do Tottenham pro Newcastle. Bom esse time do Newcastle, hein? Bem interessante. Top 6 ali, não é? Tivemos o Arsenal empatando com o Southampton. Tivemos, para mim, o melhor jogo ali do campeonato inglês foi Leeds e Fulham, 3-2 pro Fulham. Com o Andreas Pereira jogando muito e com o gol do Willian. O Andreas é titular absoluto desse time do Fulham, cara. Sim, é o líder em assistências, inclusive. É porque ele não tá mais no Flamengo. Mas se ele tivesse jogando essa bola no Flamengo, os jornais, a mídia esportiva aqui do Brasil estariam cogitando ele para a Copa do Mundo? Cara, só se ele não tivesse cometido aquele erro contra o Palmeiras. Acho que aquele erro ali, eu acho que ali ele meio que poderia fazer 10 gols por jogo que não... pra ele apagar aquele erro ali só se ele ganhasse uma Libertadores mesmo. Fazendo todos os gols do Flamengo na Libertadores, porque ficou marcado, não tem como. Não tem jeito. Eu concordo com isso, mas ficou marcado. Aí tivemos na Alemanha o Bayern meio que já encostando no União Berlim, né? O que já é esperado. Tivemos na Itália o Milan ganhando de 4-1 do Monza, o Napoli ganhando hoje de 1-0 da Roma, a Juventus meteu 4 também, acho que foi no Brescia, se eu não me engano, no Empoli, não lembro direito. Exato. É o melhor time pra mim, questão de futebol, o melhor time da Europa. E tivemos também um jogaço que foi Fiorentina e Inter de Milão, 4-3 com a Inter fazendo gol ali no último lance do jogo praticamente. Um azar ali do zagueiro que vai rebater a bola. Parece gol de FIFA, né? Parece muito. Gols que o São Paulo ou o Fluminense tomariam, né? Tranquilamente. Mas, enfim, e tivemos também Porto e Benfica, com o Benfica ganhando de 1-0, um gol com assistência ali do David Neres. Cara, o Napoli e o próprio Benfica também vem me surpreendendo bastante. O Real tá jogando muita bola também. Teve a entrega da bola de ouro, inclusive, pro... Então, ia falar isso agora, o Benzema não jogou, mas teve a entrega da bola de ouro no Bernabéu. Tivemos Real Madrid e Sevilha, 3-1 pro Real. Duas coisas, como estão comendo a bola o Vini Júnior, o Rodrigo e o Valverde. Nossa, eu acho o Valverde um puta de um craque. Nossa senhora. Cara, me surpreende muito porque ele joga de qualquer coisa ali naquele meio campo. É absurdo. E o poder de decisão desse cara... Cara, ele é muito bom jogador. E como esse time do Sevilha é ruim. Meu Deus do céu, cara. Realmente. Que time limitado. Apesar de ter tido uma boa atuação do Montiel ontem. Você concordou com as posições da bola de ouro? Sinceramente, o Benzema é incontestável, mas eu acho que algumas ali, por exemplo, eu acho que o Vini Júnior ele deveria estar pelo menos no top 5. Concordo. Fora isso, como foi a bola de ouro foi pro Benzema, pra mim era incontestável, aí eu acho que as outras posições meio que ficaram ofuscadas. Mas a questão lá dos times do Real ter ficado em terceiro, ali eu achei sacanagem. É absurdo. É porque eu acho que a mídia, a imprensa esportiva ainda infla muito o ego dos ingleses, sendo que boa parte tanto dos jogadores quanto dos times não merecem isso tudo. É a melhor liga do mundo? Mas eu acho que infla muito, tem muito, vamos dizer assim, romantismo, que eles criam ali um contexto que eles criam para a votação desses prêmios, que eu acho muito desnecessário.
E essa decisão, principalmente essa decisão, e a decisão ali do jogador, eu acho que sub-21, mais Não, isso é valioso um lá, absurdo. Isso é um absurdo. também são dois negócios que eu achei absurdo, tipo, demais, de uma pretensão escandalosa, cara. O top 5, pra mim, eu não mexeria no top 3. Eu acho que o Mané jogou muita bola. Benzema, Mané e De Bruyne eu não mexeria. Pra mim, o Vini Júnior era o quarto e o Courtois o quinto, pelo que eles fizeram. E o Gavi também achei absurdo. Pra mim, era o Bellingham. Pra mim também. É porque No mínimo, também o Musiala. porque é aquele negócio, joga no Borussia, né? Joga na Alemanha, que meio que só tem um time. Aí os caras esquecem e meio que exaltam um Barcelona que não é o Barcelona que estavam acostumados a ver. Mas E o que o Gavi fez? cara, se fosse que nem, por exemplo, a questão do Pedri na temporada passada ou retrasada, eu até concordo que é um jogador bom. Não é aquela coisa que diga, minha nossa, que jogador. Mas é um jogador bom. Mas agora, se dá um prêmio desse pro Igor Gomes da Espanha, Foi o que eu falei lá. É o Igor Gomes catalão, cara. O moleque não faz nada. Não é bom em nada, entendeu? Vai. O inferno também. com esse comentário. Se tiver mais algum comentário, porque senão a gente encerra com chave de foda-se, né? Não, pode encerrar, pode encerrar. O Gavi me Então, irrita. então vamos encerrar e semana que vem a gente volta com mais ofensas aos jogadores do Barcelona Sub-19. Graças a Deus. Bem. A gente está se conhecendo muito bem. Nosso trio ali da frente está movimentando muito bem. Graças a Deus. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de São Paulo, que foi até o Alfredo Jaconi e com 2 gols do contestado Reinaldo venceu o Juventude por 2-1, que descontou com o Capixaba num gol da série Só Gols que o São Paulo Futebol Clube toma. Cara, o jogo, pra mim esse jogo foi igual ao de quinta-feira. E o São Paulo ainda quase consegue deixar a vitória escapar ali. Porque pra mim o jogo tava na mão, o Juventude teve poucos lances de perigo. Como você ressaltou, tomou um gol que só o São Paulo toma. Sim. Mas fez seu papel. Reinaldo jogou bem, né? Foi o destaque do jogo com os... na verdade, se eu não me engano, o segundo gol foi dado como contra, né? Mas vamos dizer que ele fez os 2 gols ali, jogou bem. São Paulo, o meu pai hoje, ele teve a vergonha de me falar. Ele perguntou, você vai assistir o jogo? Eu falei, eu acho que não. São Paulo não tem mais nada, teoricamente, para disputar. Mas ele falou, tem que ver. Tem que ver se o time vai pegar entrosamento. Eu virei para ele e falei, pai, já tem quase um ano. Se esse time não pegou entrosamento ainda. Estamos quase em novembro, né? Isso é uma vergonha. Pronto ao futebol brasileiro. A instituição São Paulo Futebol Clube. Mas São Paulo ganhou, terminou de rebaixar o Juventude. E deu bem porque os times ali da briga, com exceção do Fortaleza que ainda não jogou, times que brigam ali por vagas da Libertadores, todos ali meio que perderam, né? O Santos perdeu, o Botafogo ainda empatou, pode contabilizar como uma certa derrota, né, das aspirações do time, e o América que perdeu mais uma. Então o São Paulo, ele escapa de vez de qualquer chance que tinha de rebaixamento, segundo os matemáticos, e ainda briga pela vaga ali na Liberta. Reinaldo, renova ou não renova? Renova. Eu não renovaria. Eu agradeço pelos serviços prestados também, mas São Paulo precisa de uma reformulação e acredito que essa reformulação comece por ele. Mas é isso, tá lá, tem que jogar. Tá lá, tem que fazer gol. São Paulo não fez mais do que sua obrigação. São Paulo invicto com o seu uniforme número 3. 4 jogos e 4 vitórias. Por mim, bicho, joga até 2050 que esse uniforme. Conquistou 3 pontos muito importantes, né? Porque o São Paulo pulou para a 8ª colocação, louco. Empatou com o Atlético Mineiro. Quem diria? E tem confronto direto, hein? Aqui eu acho que 2 rodadas. Se não... Exatamente, tem confronto direto no Morumbi. Então, não é qualquer coisa, é o mínimo que o São Paulo pode entregar para o seu torcedor, né? Depois de tanta merda que fez na temporada, 2 finais disputadas, 2 derrotas, golpes no estatuto, coisas do tipo. É o mínimo que o São Paulo pode fazer ali para retribuir o seu torcedor. E era obrigação também vencer o Juventude lá, né? Por mais que
seja um jogo fora de casa. São Paulo, inclusive, Lucão, que está invicto a 5 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Sim, é surpreendente, né? Para um time que não conseguia ganhar um jogo fora de casa, agora não para de ganhar. E mais um dado aí para você que é hater do Reinaldo, né? O Reinaldo é o lateral da Série A com mais assistências e participações em gols no ano de 2022. Entendi. Cara, eu não entendo como um cara que, tipo, tem bons números consegue ser tão detestável. O problema do Reinaldo é defensivo, né? Sim, e temperamental também. É, defensivo e comportamental, realmente. Ele defende muito mal e ele, um jogador de 33 anos, tem a maturidade de uma criança de 10 quando tá jogando futebol. Então, isso joga contra ele. Fora que tem aí conversas, né, de panela, isso, aquilo, não posso confirmar, né, mas que dizem aí que ele já participou. Então, isso acaba jogando contra ele. Fora que, bicho, muito tempo no São Paulo, né? Já deu. Inclusive, essa semana saíram notícias aí de que ele poderia estar a caminho do Fluminense de Fernando Diniz. Sim. O que você acha disso? A cara desse time do Fluminense. Eu acho que, tipo, isso pra carreira dele, eu acho que faria muito bem. Ele jogar como uma espécie de ponta ou meia esquerda. Sim. Porque lateral mais não dá, cara. Não dá. Ele meio que ele pode voltar para marcar com a menor intensidade, mas fazer um papel defensivo de um lateral ele não dá mais para ele. Já sempre foi limitado e conforme a idade vai chegando, a recomposição física fica pior, né? O Reinaldo jogando ali em linha de 4, dependendo do adversário, é o mapa da mina, né? Sim, Realmente exatamente. defende muito mal, mas parabéns aí o São Paulo, chegou aos seus 47 pontos, já não cai mais, então a torcida tricolor aí já pode ficar tranquila, e está empatado matematicamente com o Atlético Mineiro pro jogo de amanhã, né, entre Fortaleza e Galo. Pro São Paulo, o melhor seria que os dois empatassem, mas, independente de quem vencer aí, o São Paulo segue na briga, no momento estaria na pré-Libertadores se o campeonato acabasse agora, e o Juventude está rebaixado, né, 21 pontos em 33 rodadas, campeonato muito ruim do Juventude, que ano passado já se salvou no finalzinho, dessa vez não conseguiu. É difícil, velho, muito difícil. Por eu ser um cara fisicamente forte, eu sou muito prejudicado. Muito prejudicado. Os caras vêm no meu corpo, os próprios adversários, o zagueiro do time adversário fala, Hulk, a gente já sabe, a gente vai no teu corpo sempre. Porque a gente sabe que o Júnior vai dar, tu é forte. Falando em se salvar, Lucão, 3 jogos, na verdade, muito importantes nessa luta contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense, que ressurgiu das cinzas, venceu o Ceará dentro de casa por 1-0, chegou a 34 pontos, gol do Lucas Gazal, e tá na briga, hein? Quem diria? É que o próximo jogo do Atlético Goianiense é fora de casa, apesar de ser contra o São Paulo, mas fora de casa, eu acho que o um último pouco... jogo pegou também, né? Se ganha do Juventude lá, hoje estaria fora da zona de rebaixamento. Sim, e é como eu havia dito, esse time com o Eduardo Batista, pra mim ele melhorou bastante do que vinha sendo. Eu ainda acho eu acho muito difícil escapar do rebaixamento, mas pelo que vem jogando, é um forte candidato a não cair. E o Ceará tá cada vez mais complicando, né? Se a torcida invadiu na semana passada... Até agora nada, né? Nenhuma punição. Ah, não vai ter, cara. Falando nisso, meio que só cortando um pouco o gancho, já aproveitar e falar que o Vasco também é um time que praticamente subiu, né, pra Série A. Você chegou a ver a entrevista, a coletiva do vice-presidente do esporte referente ao ocorrido? Infelizmente. Cara, que é um negócio detestável, né, mano? Sim. Como tem gente que, tipo, consegue meio que passar pano pra esses negócios. Mas, enfim. Futebol é um meio cheio de pessoas detestáveis. Sim, não sei, você disse tudo, cara. Eu fiquei até perdido no que eu ia dizer. Mas Ceará tem grandes chances de ser rebaixado, mas grandes mesmo. O time desaprendeu a jogar bola. Eu acho que tem elenco ali para meio de tabela, mas é gozado, né? E o Ceará no primeiro turno vinha bem e o Fortaleza lá embaixo. E no segundo turno, tipo, trocou totalmente os papéis, né? Você vê a diferença, né? Fortaleza, mesmo no seu pior momento, manteve o treinador e o Ceará trocou 3 vezes. Sim, exatamente. Pra mim, eu acho que não deveria nem ter trocado na primeira. Eu concordo, também não teria mexido. Realmente, não teria modificado. Acho que é uma série de erros que podem resultar nesse rebaixamento do Ceará, porque se você pegar hoje,
Vamos falar só de Ceará e Atlético Goianiense. Não vou nem colocar o Coritiba no momento nessa conta. Mas o Goianiense tá jogando melhor que o Ceará. Não é de hoje, inclusive, tem uns 3, 4 jogos do Goianiense que ele vem crescendo bastante. E se tem um time que hoje pode sair desse Z4, é o Atlético Goianiense pro Ceará cair. Porque acredito que o Cuiabá já foi também, depois da derrota de hoje pro Goiás. Então, sobrou uma vaga para 3 clubes disputarem. Coritiba, Ceará e Atlético Goianiense. No momento, quem joga mais bola é o Atlético Goianiense. Pô, empatou com o Palmeiras. O problema foi esse empate com o Juventude. Acho que se tivesse vencido o Juventude lá, seria forte candidato a não cair. O Goianiense chegou a 33 pontos e o Ceará tem 34. Tá na boca do gol. Vai ser. E eu acho que os dois times têm a tabela ali, a continuação da tabela bem difícil. Tem. Então vamos ver aí os próximos capítulos dessa briga contra o rebaixamento. Quem tá brigando, que eu acho que nem briga mais também, já caiu, é o Cuiabá, perdeu em casa pro Goiás, 2-1, gols de Pedro Raul, que saiu machucado, inclusive, pode ser um desfalque importante pro Goiás nessa reta final. O Vinícius marcou o segundo e o Daver Show, diminuiu pro Cuiabá que rescindiu com o Valdir nessa semana. Concorda comigo? Cuiabá rebaixado? Cara, é que eu acho que o Cuiabá ainda vai pegar o Avaí. Então, tem ali na próxima pelo menos... rodada, inclusive. Então, tem 3 pontos ali que eu acho que tá praticamente garantido. Se perder do Avaí, aí tá rebaixado mesmo. Sim. Mas, por enquanto, eu acho que o time ainda tem suas chances ali. E o Goiás vai seguir nesse meio de tabela ali, tentar uma Sul-Americana. Até porque se não conseguir a vaga para Sul-Americana, que só... Todo mundo. Então. E só os times que vão jogar a Série B no ano que vem não são classificados. Eu acho que vai ser triste para esse trabalho, um bom trabalho de Jair Ventura. Para mim é a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. Jair Ventura. Teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, mas ainda acho que pro elenco que ele tem em mãos com o Goiás, é um trabalho muito bom. E o Pedro Raul, tomara que não seja nada grave, né? Porque o cara é simplesmente o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 18 gols empatado com o Cano. Mas tem uma diferença entre você fazer 18 gols pelo Fluminense, que produz muitas jogadas, e outra pelo Goiás, do Jair Ventura. Então acho que tem um peso maior essa artilharia do Pedro Raul. É um ano muito bom. E mostra também que o Palmeiras contratou o atacante errado do Botafogo, né? Pô, realmente. Como que é o nome dele mesmo? Rafael Navarro, né? Isso. Que ano que vem já tá fora também. É o último ano dele com a camisa do Palmeiras. Isso aí. Primeiro e último, né? Sem dúvida. E para fechar, jogos de domingão no Couto Pereira, Coritiba 1, Internacional também 1. Outro resultado que é ruim para os dois. O Coritiba saiu na frente no primeiro tempo com o gol do Leandro Castan e o Inter empatou com o Vitão no segundo tempo. O jogo até que foi bom, mas eu achei que o Inter ficou devendo um pouco. O Coritiba jogou o que poderia jogar. O que você achou do primeiro gol do Inter anulado lá do alemão? Cara, eu confesso que eu não vi esse lance, porque esse jogo eu meio que vi por cima alguns lances, mas esse lance eu não vi. Eu vi o gol do Leandro Castan, eu vi o gol do Vitão, e eu ressalto mais uma vez, inclusive enaltecendo o trabalho do Palmeiras, que o Palmeiras mostrou que merece ser campeão porque ganhou jogos que eram necessários ganhar. Era tava na cara. Internacional não. Internacional, quando você mais espera, e eu já falei N vezes, quando você mais espera do Inter, o Inter não produz. O jogo de hoje era para ganhar do Coritiba mesmo fora de casa, e o time saiu atrás e penou para conseguir um empate. Cogitou aí a questão do gol do alemão que foi anulado, mas cara, é muito pouco para um time que quer ter uma aspiração maior. Realmente. É que, na minha opinião, o Inter chegou no limite dele. O que o Inter poderia fazer nesse campeonato, ele já fez. E o ponto que você citou é perfeito. É a diferença ali entre Palmeiras e os outros 19 clubes. O Palmeiras, vai colocar o jogo contra o Atlético Goianiense, porque jogar contra esses clubes que estão brigando para não cair fora de casa é dureza, até pro líder do campeonato. O Palmeiras não faz jogos fáceis parecerem difíceis. Ele vai lá e resolve. Simples assim, ele não dá a margem, sabe? Ele vai lá, faz o que tem que fazer, resolve e garante os 3 pontos. Acabou. O Palmeiras é assim. Os outros clubes não. Exemplo é essa partida do Internacional hoje contra o Coritiba, que era obrigação do Inter vencer e seguir sonhando na competição. Cara,
Outro ponto que você ressaltou do Inter chegou onde tinha que dava para chegar. Pelo ano que a maneira que começou o ano do Inter que foi desastrosa, eu concordo plenamente contigo. E ainda mais com esse elenco do Inter que eu acho tipo ele bem médio. Não é aquele elenco que tem grandes nomes, alguns inclusive que vão sair, né? O Edenilson eu acho que não fica. Não fica. Eu acho que até o Moledo, não sei se ele fica pro ano que vem. O Moledo que ficou um bom tempo ali parado, então fez muito, só que mais uma vez tipo em momentos que você espera alguma coisa a mais do Inter, ele não entregou. Foi assim na Sul-Americana. E se tinha alguma esperança de título ainda para esse time, ou de meio que brigar ali na última rodada, foi por água abaixo hoje. Sim. Acabou, né? 10 pontos pro Palmeiras, mas não vai tirar nunca na vida. Mas vai ficar com vice-campeonato. Acho que tá bom pro Internacional. O Coritiba que chegou a 35 pontos, são 2 de diferença pro Atlético Goianiense, e o Internacional ali 61, 3 de diferença pro Flamengo, que é o terceiro colocado. Fecham essa rodada segunda-feira no Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que não tem o Hulk até o final da temporada, lesão grave, né, que tirou aí o bunda do restante do ano, voltar só em 2023. Perda grande, hein? Muito. Vamos ver como que o Atlético se... O Atlético já vem jogando mal, né? Imagina sem o Hulk. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé... eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé, a gente já sabe que ele só fala e... Mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca. Então bora, Lucão. Palpites para a 34ª rodada, mais final da Libertadores da América no próximo sábado, dia 29 de outubro. Bora. Começando com terça-feira, 25/10, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã. Flamengo e Santos... Cara, mas eu não sei se vai totalmente o time reserva. Talvez vai. ele... Foi final de semana, vai de novo. Mas será que não mescla ali só pra não perder tanto o ritmo? E se numa dessa o cara se machuca? Tem essa questão. Mas eu acho que dá Flamengo de qualquer jeito. Concordo, Flamengo bate o Peixão. Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada também nessa terça. Palmeiras consegue ganhar ali o jogo. Concordo com você. Botafogo e Bragantino no Engenhão. Rapaz, cara, é um time que não ganha, não convence ninguém, e outro que não ganha dentro de casa. Mas eu acho que pela partida que o Botafogo fez hoje, eu acho que eu vou de Botafogo mesmo. Cara, eu tô inclinado pro empate, mas eu acho que uma hora o Botafogo vai ter que vencer em casa e se não vencer o Bragantino, não vence ninguém, né? Eu vou de Botafogo. Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Jogo bom. Essa rodada tem bons jogos. Jogo bom mas, cara, eu acho que eu vou de Corinthians, mantendo a sina da Copa do Brasil. Eu vou de empate entre esses dois. Internacional e Ceará no Beira-Rio. Meu Deus, mano, que vontade de falar que o Ceará vai ganhar, mas o Ceará é muito ruim. Então eu vou de Internacional. Eu também acho que eu acho que o Internacional vence, mas não vence fácil. Vence ali com uma certa dificuldade. Goiás e América Mineiro na Serrinha. Cara, é o tipo do jogo que o América tem plena chance de ganhar por não ser em casa, mas não vai ganhar e eu vou de empate. Eu vou de Goiás. Acho que o Goiás vence. São Paulo e Atlético Goianiense no Morumbi. Eu vou de São Paulo. Concordo. Fortaleza e Coritiba no Castelão. Fortaleza. Sim. Atlético Mineiro e Juventude no Mineirão. Atlético. A Juventude já rebaixado. Concordo. Ou, se não ganhar, o Cuca vai sair dali chutado. Nossa, coitado de quem assistir esse jogo numa quinta-feira à noite às 8 horas, né? Vulgo eu. Cuiabá e Avaí na Arena Pantanal. O Cuiabá eu acho que ganha, cara. Também se não ganhar, não ganhar já tá rebaixado. Vai ganhar de quem? Não ganhar tá rebaixado. Mas esse jogo tem tudo para ser uma tortura
aos amantes Acho do que eu vou bom assistir. futebol, né? Eu vou assistir, porque tem que fazer o podcast. Se não, olha, tenho lá minhas dúvidas. Então vamos lá, Lucão. Pra embalar aqui esta 29ª edição. 20ª? É. É, 29ª mesmo. Perfeito. Eu quero saber aí o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo desta 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Cara, eu ia de Reinaldo, mas por ser contra o Juventude, eu meio que eu vou rebaixar a atuação dele e vou ressaltar e dar o prêmio de calvo da rodada pro Jefinho, que já vem jogando bem tem um tempo. Eu tava entre Jefinho e Cebolinha, mas o Cebolinha pela sequência, não pelo jogo de ontem. Mas o Jefinho pelo jogo de hoje, acho que ele merece o calvo da rodada. E decepção, cara, boa pergunta, né? Eu ia falar Avaí, mas o Avaí já é deprimente de todos os jeitos, né? Eu vou de Internacional. Agora que eu lembrei, mano, eu posso mudar meu voto de calvo da rodada? Claro. O Jefinho jogou muito, mas eu acho que o Luan Cândido, pelos 2 gols ontem, ele merece mais. E por ter mostrado o dedo pra torcida, eu acho que ele merece uma atenção. Eu vou de Dudu pro calvo da rodada, mas o Luan Cândido realmente jogou muita bola. Vem jogando muita bola, né? Faz um bom tempo. E, cara, o meu destaque negativo, fiquei pensando aqui, mas eu acho que eu vou de Ceará. Também é um bom. Que o time já vem decaindo, já tem muito tempo, então. Sim, tem um tempo que vem mal. Luan Cândido muito importante, né? Essa vitória do Bragantino foi muito importante, que o Dudu realmente jogou muita bola. Isso foi contra o Avaí, né? Então, acredito que o peso dos gols do Luan Cândido foram mais importantes do que esse do Dudu. E o Ceará, cara, tobogã, né? Só desce e vai piorando a cada rodada. É impressionante, não tem expectativa de melhor. Então, realmente, se complicou o Ceará. Então, vamos lá, Lucão. Como de praxe, mande aí a sua mensagem, suas boas energias, boas vibrações para mais uma semana aí ao trabalhador brasileiro. Como de costume, aquele recadinho básico. Para você que está assistindo a primeira vez ou que já é um ouvinte assíduo, continue apoiando a gente ali nas redes sociais, curta, comente, compartilhe nosso trabalho. Estamos nas principais plataformas, YouTube, Deezer e Spotify. Se inscreve lá no canal, ativa ali o sininho, coisas do tipo. Habilita ali o botão de seguir, né? Só apertar, é simples. Você clicou ali no negócio do podcast, apertar ali seguir, jogo rápido. As ferramentas são inclusivas hoje em dia. E queria desejar também, após chamar boa parte das pessoas de analfabetos digitais, desejar uma excelente semana a todos. Muito bem, parabéns por chegar aos nossos ouvintes. Eu já discordo do Lucão, tá? Qualquer dificuldade que você tiver aí, procure ajuda. Assim como eu desejo uma ótima semana a todos, não façam nenhuma besteira, ou façam, né? Eu não sou nem o pai ou a mãe de vocês. A gente se vê na próxima segunda-feira para falar aí sobre mais acontecimentos do mundo da bola, tomara que também sobre algum caso envolvendo a ex-mulher do Militão, para não perder o costume. Então, a gente se vê na próxima segunda. Forte abraço e falou!